Salve galera! Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer se tornar um trader especulador profissional e com isso lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente, todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido mini índice futuro brasileiro, o ativo mais líquido, ou seja, ele é o ativo mais negociado de todo esse nosso Brasilzão dentro da Bolsa de Valores, a nossa B3. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos no conteúdo no vídeo, na aula de hoje eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada e é jogo rápido. A primeira delas é para você se inscrever aqui nesse canal. Aproveita que você está se inscrevendo ou se você já é inscrito, clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente aqui no mercado financeiro. E a segunda participação sua neste vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então aperta o dedo aí no like. Fazendo isso você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, especialmente para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. E a segunda participação sua é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Eu acabei de falar isso e esqueci e eu não vou editar essa parte. E vamos lá. Lembrando que é a forma que o YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Então são duas coisas. Primeiro se inscreve, depois deixa o seu like, seu joinha, o seu gostei e aperta aí. Você estará nos ajudando muito. Então, bora pro vídeo de hoje. Lembrando que todos os dias nós analisamos o cenário de operações do mini índice futuro brasileiro. Esse ativo que você está vendo aí na tela. Índice futuro no time frame de 5 minutos. Ou seja, nós analisamos o cenário de operações. Se é interessante a gente comprar, se é interessante a gente vender. Se for interessante comprar, aonde nós vamos comprar? Ou se for interessante vender, aonde é interessante você buscar uma venda. Depois que você vendeu, até onde você pode levar a sua operação, um possível alvo. Se você comprou, até onde você pode levar essa operação comprada, onde ele pode parar, onde ele pode brigar. Então a gente tem esse cenário todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 150 pregões analisando o índice diariamente. Todos os dias que houveram pregões, sem falhar nenhumzinho sequer. E em mais desses 150 dias, 125 deles, nós acertamos as movimentações, ou seja, nós prevemos com exatidão o movimento que o índice poderia ou deveria fazer nos próximos dias. Então eu lhe convido para assistir, estar aqui conosco diariamente, todos os dias. É importante e fará diferença. Leve esse cenário de operações como uma série do Netflix que você adora. Sabe aquela série que você gosta e fica ansioso por uma nova temporada? É a mesma intensidade que você tem que estar aqui todos os dias conosco. Só que essa é uma série que pode te dar muita grana. Tá? E é importante você estar todos os dias porque o índice vem contando uma história, uma narrativa e a gente vem acompanhando essas possíveis movimentações, os movimentos falsos, os movimentos verdadeiros. E com isso fica muito mais fácil a nossa leitura, a nossa previsão dos movimentos para os próximos dias, lendo essa história, essa narrativa que ele nos vem nos contando. Então, para saber o que nós prevemos para o dia de hoje, você precisa ter assistido a análise de ontem, tá? Muito importante que você assiste uma após a outra todos os dias conosco. Antes de eu te falar o que nós prevemos e o que nós fizemos no dia de hoje, eu quero te convidar a seguir o nosso Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo. É @Viver de Mercado Financeiro. Todos os dias pela manhã a gente faz uma sequência de conteúdos pertinente ao sentimento de abertura para o mercado brasileiro. Como está o sentimento global que pode refletir aqui no nosso mercado. Então, primeiramente, um bom dia. Depois a gente olha como que foi a sua operação no dia de ontem. A gente teve uma movimentação de 2.200 pontos do topo ao fundo. Você teve gain loss 0 a 0 ou está estudando? Lembro você de assistir a análise. Muito importante. Se você esqueceu, eu lembro pela manhã você assistir. Aqui eu esqueci de colocar o link. Era para ter um linkzinho só para você clicar e já abrir a análise aí para você. Olha só, calendário econômico no dia de hoje recheado de eventos econômicos muito importantes. 9h15, 9h30, 10h45, eu esqueci de circular aqui, 11 horas e meio-dia. Então, um dia lotado de dados econômicos que geram o quê? Volatilidade. E hoje não foi diferente, foi um dia com bastante
volatilidade, né, com bastante movimentação, por mais que foi totalmente direcional, mas teve bastante movimentação e eu avisei vocês desde o feriado dos Estados Unidos. Falei, galera, pouca movimentação pode gerar nos próximos dias muita volatilidade. Foi o que aconteceu ontem, foi o que aconteceu hoje e vai ser o que acontecerá amanhã também. Aqui o nosso painel de indicadores, índice indicando neutro, dólar indicando neutro, juros indicando neutro. Ou seja, a gente tinha o nosso painel de indicadores nos mostrando que ele poderia ir para cima ou para baixo na mesma intensidade, tá? Tava livre para andar. E aqui os nossos índices futuros globais, majoritariamente trabalhando em campo negativo. Depois de todas as informações, entro... Ah, esqueci disso aqui, olha que legal. Eu printei para vocês aqui a movimentação do índice futuro no gráfico de G60. E eu falei assim, ó, história anterior é o Infut G60. Qual a sua percepção da divergência entre o preço e indicadores? Pegando força para subir ou vai cair, perdeu força? Então a gente tinha indicador de preço, gráfico, renovando o topo, e a gente tinha indicadores não renovando o topo, ou seja, topos ascendentes e topos descendentes. O que você acha dessa divergência? Então, para você votar aqui, se estava pegando força para subir ou se ele vai cair porque ele perdeu força. Então, todos os dias eu vou tentar trazer para vocês uma curiosidade, alguma coisa aqui sobre nossas análises. Ontem eu trouxe da bandeira e hoje eu trouxe dessa divergência entre preço e indicadores. E aí entro eu aqui, não sei se vocês estão ouvindo, espero que sim, porque eu troquei o meu sistema de gravação aqui e ainda não sei se esse transmite o áudio do computador para vocês. Não sei mesmo, tá? Mas enfim, em áudio aqui eu passo o sentimento de abertura do mercado. E eu vou narrando para vocês, olha só, índices futuros americanos estão negativos, pode jogar o nosso índice para baixo. Índices futuros globais estão negativos, pode jogar o nosso índice para baixo. DXY está negativo, pode jogar o nosso índice para cima. Grupo de ADS, a gente estava misto, a gente não tinha sentimento ainda, para na hora que eu gravei esse vídeo. Commodities estava pouco positivo e futuro de real um pouco positivo. Forte, futuros americanos e índices futuros globais, igual ontem, tá? Ontem eles também estavam forte para baixo. E a gente tinha um sentimento primeiro de baixa, mas depois eu mudei para neutro, por quê? Porque eu tinha divergência entre as commodities, tá? E o DXY. Eu fiquei um pouco aqui, um pé atrás na commodity DXY, mas eu expliquei tudo isso para vocês em áudio, tá? E depois eu trago a tela aqui mais visível aos olhos para vocês, tá? Pelas commodities estarem alta e pelos índices estarem neutro, em baixa, eu achei que a gente iria abrir neutro, tá? Confesso para vocês que eu errei nessa leitura. Depois aqui bora lucrar, quantos pontos nós vamos fazer no dia de hoje? Então a gente tem o nosso termão de ponto que você vai arrastar aqui e vai cravar quantos pontos você fará no dia, de 0 a 1.200, muito importante, tá? Junto com isso, esse nosso painel dos sonhos, cara, que todos os dias eu vou falar para vocês colocarem isso dentro da cabeça de vocês. É importante a gente visualizar a vida que nós queremos viver. Seja ela uma casa nova, um apartamento novo, um marido, uma esposa, filhos, uma viagem, um trabalho, um setup, um computador, um notebook. Algo que você queira realmente viver de fato, que você já consiga se visualizar com aquilo e você gere as emoções, os sentimentos que você vai ter quando você atingir esse objetivo. Isso ajuda você a chegar lá. Combinado? Lá dentro do curso eu vou ter um módulo mais completo sobre isso. A gente está começando a gravar agora. E olha só, aqui vocês votaram, vai cair, perdeu força. E o que aconteceu no dia de hoje? Abriu com gap de baixa, meu amigo. E daqui só ladeira abaixo. Ele caiu 2.400 pontos do topo ao fundo do dia, mesmo abrindo com gap de baixa. Então aquela nossa divergência no G60 era o que? Perdeu força. Ele está renovando o topo, mas está renovando o topo sem força. O indicador ele mede a força do movimento. Então se eu estou renovando o topo sem força, eu posso cair ou eu posso sim também estar renovando a força para poder subir. Mas ele indica divergência, ou seja, tem algo aí para acontecer. E aí sim nós acertamos, era um movimento mais de queda hoje. Confesso para vocês que eu pensei em vender, mas não gosto de vender quando já abre com gap e já puxa no primeiro candle dos 5 minutos bastante para baixo. E eu fiquei esperando um movimento de compra. Por quê, cara? Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco a minha planilha, onde mostrava os juros forte para baixo e depois ele deu uma ribada, ele saiu de 1%
positivo. Quando eu falo juros, são todos os juros, né? Eu monitoro todos de uma vez. O 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32. Todos os juros. E aí, cara, por quê? Porque é difícil algum player manipular todos os juros. Então eu somo todos e divido pela quantidade de juros que eu estou analisando. Porque às vezes só um, às vezes dependendo do player, consegue manipular. Então se você olha só o FUT, um exemplo, ele não vai trazer a realidade da curva. Então eu gosto de olhar a curva inteira, tá? Então todos os juros estavam tipo 1% de alta, isso é muito forte. E de repente, em menos de, sei lá, 15 minutos, eles estavam com 30% de alta, ou seja, eles caíram 0,70. É bastante. E nesse momento o índice não respondeu na mesma intensidade, né? Não subiu 1%. Pô, os juros caiu quase 1%, mas o índice nem respondeu. Então eu estava meio assim enviesado. Ontem eu tive problema com o meu software de gravação, eu já não consegui trazer uma análise muito robusta, né, para vocês. Eu não consegui trazer o meu melhor análise de ontem. Isso refletiu no meu operacional para hoje, que eu ainda estava meio nebuloso o que poderia acontecer. Vamos para esse racional. Ontem, futuros globais e futuros americanos em queda. Jogava o nosso índice para baixo. Eu pensei que o nosso índice iria para baixo. Teve uma intervenção do Lira, presidente da Câmara, falando que ele quer aprovar de urgência a... Esqueci o nome agora. É o imposto lá das empresas, reforma tributária. Ele quer aprovar a reforma tributária. Isso é bom para empresas, cara. Mundo todo para baixo, jogou ontem o nosso índice para cima. E aí, esse movimento, pô, cara, se tinha todas as análises no semanal, canal, a gente tinha a possibilidade de ir para baixo, jogando para cima ontem, atrapalhou a leitura. Fazendo isso, eu não consegui entregar a melhor análise que eu pude ontem, porque deu problema aqui no meu software de gravação, ficou tarde, eu me enrolei, perdi o timing ali da leitura. Enfim, hoje aconteceu a mesma coisa, futuro global forte para baixo e índices futuros americanos forte para baixo. E como ontem, sabe, esqueci aquela analogia que fala um picado de cobra tem medo de linguiça, sabe? Tipo, se ontem você estava olhando para as coisas certas e o movimento foi ao contrário, hoje, será que não pode acontecer a mesma coisa? Então eu fiquei com isso, sabe? Essa divergência de informação, então eu fiquei meio avoado aqui e não consegui fazer as melhores operações, tá? Eu tomei 3 stops hoje. 3 stops. Porque eu estava avoado. E não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece, tá? Depende de quanto tempo você tem de mercado. Sabe, às vezes você briga com a esposa, briga com o marido, briga com o seu filho, ou acorda de mau humor, ou acorda em cima da hora, e você não está conectado com o mercado? Esse dia sempre dá ruim, não é? Então tem muito disso, cara. Eu não estava assim, eu não estava confiante em mim mesmo na minha leitura. E isso atrapalhou o meu operacional. A gente sabe que o mercado financeiro é um jogo muito forte também de emocional, né? São 3 pilares que todo mundo fala. Não sou só eu, não são só os gurus da internet. São, cara, os gringos, os professores, os titãs do mercado. Todo mundo fala. São 3 pilares. Técnica, gestão e emocional. Técnica, gerenciamento emocional. São 3 pilares. Não adianta você estar manco em um deles que você não vai ter resultado a longo prazo. Você precisa estar com os 3 bem encaixadinho. Você precisa ter um operacional validado, que seja confortável para você. Você precisa ter uma gestão onde você saiba gestionar. Fugiu a palavra. Fazer a gestão de forma coerente, desde o seu capital com a sua operação. É o quanto você tem disponível para operar, como você vai evoluir esse capital, se você vai fazer retiradas ou não, se você vai fazer aportes ou não, e como você vai gerenciar a sua posição, se você vai entrar alavancado, desalavancado, se você vai alavancar no meio da operação, se você vai desalavancar no meio da operação. Se você vai entrar com exposição máxima, com 10% da sua exposição máxima, quantas operações você pode fazer no dia baseado na sua exposição. Então, enfim, toda essa gestão tem que estar muito claro para você e isso tem que estar escrito, planilhado, tá bom? E, para finalizar, é o emocional. Você tem que estar com o seu controle emocional muito claro para você poder conseguir enxergar as oportunidades. Até vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu sempre falo para meus alunos, tá? E isso é verídico, não tirei de nada. São fatos que a gente consegue mensurar. Você consegue ter uma visão melhor do mercado quando você não está operando. À medida que você não está operando nem no simulador, você consegue enxergar melhor a movimentação. Faz um teste, depois vem aqui e fala que eu tô certo. Não opera num dia, escolhe um dia, cara. Você não vai deixar, não, mas esse dia eu poderia ter ganho 100 reais, 1.000 reais, 10 mil, sei lá. Mas, cara, é um dia que vai trazer aprendizado para você, que no futuro você vai colher muito mais do que naquele dia específico. Fica um dia sem operar e presta atenção no movimento, sem operar. Eu acho que eu entraria ali. Só anota.
não opera, mas presta atenção no movimento. Você consegue ler as informações com muito mais veracidade, com muito mais ênfase, sabe? Faz o teste, depois volta aqui e me fala se eu estou certo ou não, tá bom? E aí eu perdi minha linha de raciocínio e esqueci o que eu estava falando. Vamos passar aqui para nossa projeção para amanhã, que eu sei que é o que vocês mais gostam de saber, né? O que nós vamos fazer no dia de amanhã. Amanhã é dia 7/7/2023, ou seja, 7 de julho, sexta-feira, tá bom? Provavelmente nós vamos terminar uma semana em queda. Tava precisando. Vamos ver como que tá o nosso semanal. Não, nem tá forte, ó. A gente terminou a semana em queda, com mais um pivôzinho, um martelinho aqui na alta. E agora a gente termina ali com um martelinho invertido no topo, dizendo que o sentimento é para baixo, né? Então, acredito sim que a gente termine o dia de amanhã em queda. Posso estar errado, vocês sabem que o mercado é soberano, faz o que ele quer, quando ele quer, até onde ele quer. Mas vamos ver aqui o que a gente pode analisar para ver se amanhã vai ser alta ou queda. Primeira coisa que a gente analisa é o nosso painel de indicadores. Lembrando, todos os dias entra gente nova aqui. Então, se você está conosco há mais tempo, você vai falar, pô, Lucas, eu já sei isso de cor salteado. Mas calma, cara, calma. Calma e paciência é algo que a gente tem que ter no trade. Então, aqui você aproveita e exercita a sua calma e a sua paciência. Eu falo porque todo dia entra gente nova, eu tenho que explicar como se você nunca soubesse disso. Lembra que você não sabia? E aí, com o passar dos dias, você foi pegando esse conhecimento? Então, a gente tem que ter essa mesma paciência com o novato, porque um dia você também foi novato. Mas vamos lá. A gente analisa 3 indicadores. Money Flow Index, IFR, que é o RSI, e o estocástico lento. Esses 3 indicadores são da família osciladores, ou seja, eles analisam a oscilação do mercado. E esses 3 indicadores, analisamos eles em 3 ativos. Índice futuro, dólar futuro, juros futuros, que compõem a tríade de ativos do mercado financeiro. Para mim, os ativos mais importantes do mercado. E aí, cara, a gente analisa eles em 4 períodos gráficos, time frames, que é os 5 e o 15 minutos, que eles nos mostram movimentações mais curtas. Os 60 e o diário, eles nos mostram movimentações mais longas, ou seja, movimentações mais tendenciosas. Então, a gente tem um cenário maior e um cenário menor. Lembrando que o mercado é o quê? O mercado é fractal. Tudo que acontece lá no grande, acontece no pequeno também. E as coisas que estão acontecendo no pequeno, vão acontecer lá no grande e vice-versa, né? O mercado é fractal. Sabendo disso, saiba que os osciladores oscilam de 0 a 100. E aí, se eu oscilo de 0 a 100, eu não passo de 0 e eu não passo de 100. Se eu estou próximo ao 0, um exemplo, no 10, eu posso chegar no 0? Posso, mas o espaço é 10. Se eu estou no 10, eu posso chegar ao 100? Posso. E o espaço que eu tenho para ir até o 100 é 90. Então, se eu for para cima, não estou dizendo que eu vou, mas se eu for, eu posso ir bastante, porque tem bastante espaço para eu poder andar. Então, é isso que a gente analisa. Caso ele vá para cima, a gente analisa que é um cenário comprador favorável. Se ele está mais próximo ao 100, a gente entende que pode ser um cenário mais corrido, né, mais espaço para a venda. Só que a gente não vai adivinhar se ele vai. A gente espera ele mostrar que vai, aí sim que a gente sabe que ele pode ir bastante. Então, para isso que a gente usa o painel de indicadores, para ver se ele pode ir bastante para um dos lados, tá? Então, sempre que tiver abaixo do 30, a gente começa a olhar para a compra e acima do 70, a gente começa a olhar para a venda. Então, o índice a gente tem um cenário neutro, mas tá vendo que a gente está um pouquinho mais comprador? Pouco mais, tá? Mas a gente tem um cenário neutro se for seguir à risca o painel de indicadores. Dólar, a gente tem um cenário neutro mesmo, tá? E juros, a gente tem um cenário comprador de juros. Opa, divergência de informação. Por quê? Porque a gente sabe, índice, ele é correlacionado inverso a dólar e juros. Ou seja, quando o índice está subindo, o dólar e os juros tendem a cair. E vice-versa, quando o dólar e juros estão subindo, o índice tende a cair. Então, a gente gosta de analisar essa correlação de forma inversa, né? Quando um sobe, o outro desce. Dólar e juros são brothers, andam juntos, e o índice inimigo dos dois ali, tá bom? Ibov, nosso ativo principal. Olha o Ibov, todo comprador no time frame menor, tá? E no painel geral, ele tá comprador.
Lembrando que o diário do Ibov está 50, ou seja, ele está neutrinho o diário do Ibov, mas os time frames menores, 60, 15 e 5, estão totalmente compradores. Lembrando que o Ibov é o ativo principal, tá? Se você opera índice e não olha o Ibov, né? O que você está fazendo? Não é brincadeira isso aqui não. O Ibov é o ativo principal, o índice é o futuro do Ibov. O Ibov é acrescido de juros num período do vencimento, que o vencimento de contrato é a cada 2 meses. Então é o Ibov mais os juros do período, que aí você tem o índice futuro. Se não existisse o Ibov, não existiria o índice futuro. Tá? Então é importante sim nós olharmos para o Ibov. Suportes, resistências, milhares, pivôs, enfim, toda a parte de análise técnica do Ibov também é importante, canais nós analisarmos. Tá? Então por isso que a gente também traz o painel de indicadores do Ibov. E também não podemos deixar de lado o nosso EWZ, né? Nosso EWZ está neutro, neutro, compra, neutro. Nosso EWZ neutro, um pouquinho mais compra. Então, se vocês analisarem, a gente tem EWZ e índice dólar um pouco mais compradores. Aí a gente deixa esse painel de indicadores de lado e a gente vai para o gráfico agora. O que além disso a gente olha no gráfico? No gráfico, a primeira coisa que a gente olha é a região mais negociada. Cara, travou meu relógio aqui, olha. Até fez marca. As regiões mais negociadas. E a gente consegue trazer isso através do indicador volume profile. O que é o volume profile? São essas regiões cinzentas aí que você está vendo no gráfico. A gente tem o histórico dos últimos 8 dias de volume. E aí o Profit vem e soma para a gente e traz o quê? O volume acumulado. Que são esse cara aqui que você está vendo aqui do lado, tá? Ele é o volume acumulado dos últimos 8 dias de negociação do índice, tá? O que nós olhamos? Nós analisamos essas regiões de volume. Por que elas são importantes? Porque tem bilhões de reais negociados nessas regiões. E a partir do momento que eu entrei numa posição, pode ser comprada ou vendida, eu tendo a defender essa posição. Então a gente analisa de duas formas. À medida que eu estou dentro de uma região de volume, aqui ó, estou dentro de uma região de volume, eu saio dela, testo, empurro o preço para o preço quê? Explodir dela. Porque se eu investir bilhões aqui, eu preciso realizar lucro, né? Dinheiro parado não dá lucro para ninguém. Não dá dinheiro para mim, não dá dinheiro para você, não dá dinheiro para o gringo e não dá dinheiro para o institucional. Então, à medida que eu monto uma posição, eu preciso expulsar o preço dessa região. Então, expulsar o preço de nó de volume é uma das coisas que o índice faz todos os dias, diariamente. E aí, cara, à medida que você rompe uma região, tende o preço a voltar e aí você testa e defende a sua região expulsando o preço dali. Então ele rompe, testa, fala, opa, daqui meu amigo, é só para cima, sai fora e pressiona o preço para ir para cima. Os vendedores entendem isso, o que o vendedor quer? Vender caro. Então o vendedor sai de cena, o comprador consegue empurrar o preço sem a contraparte e isso tende a acontecer o que aconteceu hoje, o preço a andar de forma rápida, tá bom? Por quê? Porque ele saiu de um nó de volume. Isso acontece sempre. E aonde ele tende a parar? Ele tende a parar também numa próxima região mais negociada. Região mais negociada são os nós de volumes que nós analisamos. E nós analisamos eles de forma semanal, que é esse acumulado dos últimos 8 dias. E a gente vê, cara, a gente tem praticamente, ó, deixa eu sair do gráfico. A gente tem uma grande região aqui, uma média região aqui e uma grande região aqui embaixo. Tá? A gente acabou de refazer toda ela. O que eu vou ter que refazer aqui? Ó? Eu vou ter que ajustar essa região para cá. Que eu não posso descaracterizar essa região. Esse cara, posso deixar ele mais enxuto agora. Aqui, ó. Na verdade, eu posso enxugar ele um pouquinho mais, tá? Vou enxugar ele pra cá, ó. Se vocês acharem que deixa do jeito que tava, aqui pra mim faz mais sentido, ó. Tá vendo que o meio dele pegou bem no maiorzão? Então, legal. Pra mim faz mais sentido isso aqui, tá? E aí eu pego e eu preciso marcar essa aqui do dia, ó. Eu vou marcar essa do dia e eu vou desconsiderar essa de baixo, eu vou deixar essa do dia aqui, ó. Mais justinha aqui. Beleza? Fechou? Então fechou. Ajustado nossas regiões mais negociadas, tá? Não tá legal, né? Tem
Tá e não tá, né? A gente tem uma grande região montada ali, provavelmente uma distribuição, e agora a gente tem mais uma região montada aqui, pode ser uma redistribuição ou pode ser uma acumulação, né? Só o tempo vai nos dizer o que é. Então a gente tem duas grandes regiões de volumes, uma no topo, uma no fundo, e uma intermediária, que é essas duas aqui, ó. Beleza? Eu sei que as laranjas e vermelhas são mais fortes. O que aconteceu hoje? Hoje o preço abriu na vermelha e dali para baixo. Veio e parou numa região de volume, né? Tentou fazer um pullback, eu achei que ele ia fazer um pullback até aqui, ó, que eu tinha o 38, um nó de volume e uma VWAP ancorada. Não fez, fez um pullback na VWAP ancorada de baixo, junto com a 20, e espinguelou para baixo. Essa venda aqui, eu vi ela acontecendo e não acreditei nela. 1.800 pontos. Cara, eu vi ela acontecendo, eu falei, vai acontecer isso. Tentei comprar aqui, tomei 3 stops seguidinho, mas terminamos o dia com lucro. Não importa que terminamos o dia com lucro, eu considero para mim hoje um dia ruim. Não consegui ter a leitura clara do mercado, mas eu consigo identificar o porquê. Aí eu preciso anotar isso, tirar e mensurar com o meu histórico de informações. Um exemplo, ontem para mim foi um dia divergente. Hoje eu prefiro usar como um dia claro para o meu operacional. Cara, eu vou abrir para vocês, deixa eu mudar só a minha cena aqui, ó. Foi bom que agora eu posso arrumar meu cabelo, tá feio. Eu vou abrir para vocês aqui, só mudei a minha câmera porque eu vou abrir os meus arquivos. E pra você ver o nome de cliente, né? Eu tenho empresa e tem nome de cliente, tem um monte de coisa, tudo. Para acessar as coisas eu preciso passar aqui pelas pastas, tá? Mas eu quero mostrar para vocês mercado brasileiro, planilha de acompanhamento diário. Aqui eu acho que eu consigo mostrar sem ter problema. Planilha de acompanhamento diário, mês 7, hoje é dia 6. Cadê a de hoje? Por que de hoje não tá aqui? Que eu não salvei. Deixa eu salvar no outro PC. Calma aí, galera. Tudo na vida vale a pena. Deixa eu salvar a do dia 6, que ele fica rodando no notezinho aqui embaixo. Não sei se vocês já viram ele na foto. Quando eu mostro o meu operacional das 6 telas, tem um notezinho aqui embaixo que ele fica rodando essa planilha automatizada, que é a planilha que faz traz as informações para mim em tempo real de forma automática. E eu quero mostrar para vocês hoje como que estava nítido, claro, escancarado que era um dia de venda. E agora a pergunta, por que você não vendeu, Lucas? Eu já expliquei esse motivo para vocês. Espera aí, que ele é no note. Pronto. Salvei. Agora que eu salvei, ele vai magicamente brotar aqui. Espero que não demore. Ali, ó, já apareceu 6. Vou baixar ele. E vou abrir para vocês enxergarem essa planilha que eu olho todos os dias, só para eu mostrar para vocês aqui. Ó. Vai ter que ser assim, né? Deixa eu minimizar essa. Acho que vocês estão vendo aí, né? Vou até dar um zoom para ficar mais fácil. Cara, então o que eu analiso? Eu analiso Petrivale, ADR, tá? Não são a Petrivale normal. Todas as ADRs, tá? Todos os juros, DXY, IBOV, índice e top 10 do IBOV. Só as 10 primeiras ações. E eu vou analisando isso diariamente, né? Teve um momento que o juro chegou em 1%. Não, foi lá em cima ainda. Ó, juro chegou em 1%, rápido. Em menos de uma hora de pregão, juros 1%. Bolsa para baixo, forte. De repente, o juro girou para cima. Ó, os juros. Chegou a 38%, cara. 26%, ó. A DR tem toda uma melhoradinha aqui, ó. Tá vendo? Petrivale. De repente, galera, ó, os juros de novo. Forte para baixo. Olha as ADRs. Da tentada de ir para cima para 2% negativo. E não parou mais, ó. 2%, 2%, 3%. Então, os americanos estavam classificando as nossas empresas com 3% de queda. Eu tinha juros 1% de alta. Por que cargas d'água você ia comprar? Se quem manda aqui nos preços são os gringos. Cara, hoje, quem vendeu? UBS, Morgan, JP Morgan apertaram o índice. JP Morgan e Morgan Stanley venderam mais de 52 mil contratos cada uma. Uma vendeu 51.300, a outra vendeu quase 58 mil contratos. E o UBS, né? O UBS vendeu está com 25 mil contratos vendidos em aberto.
Olha só, os gringos empurraram forte. Então, cara, se você olhar aqui, ó, desde a hora que ele tentou juros ir para baixo, parou de ir para baixo, começou a ir para cima forte, ó. Em menos de 10 minutos ele subiu 0,25 e as ADRs começaram a pressionar. Então 10,37 a 10,45, ó. Se nós formos olhar 10,35, 10,40, foi onde realmente começou a apertar o índice. Depois da impulsão, fez o pullback, fez aquela briga aqui 10,5 no horário que abre o mercado americano e aí, cara, empurrou para baixo forte. E isso estava aqui claramente na planilha que atualiza para mim de forma automática e eu vou monitorando de 2 em 2 minutos para entender se eles estão empurrando o preço para baixo ou o preço para cima. Então, cara, a minha planilha, ela me dava justamente a venda. Mas ontem, por ela ter me dado a venda e o índice ter ido para cima por causa de narrativas internas, hoje eu fiquei receoso com a informação e acabei não vendendo e paguei o preço. Tomei 3 stops por conta disso. Acontece, tá bom? Só queria trazer esse racional para vocês. Essa planilha aqui, para mim, Lucas, vale ouro. É extremamente eficiente para mim, né? Eu me treinei para que ela faça sentido no meu operacional e testei muito. Tracei uma fibo desse movimento, esperava o pullback pelo menos aqui e vim replicar a perna. Falei, meu Deus, será que ele vai fazer outra perna dessa? Quase fez, né? Olha lá, quase fez. E aí no final do dia fez um pullbackinho ali de 750 pontos que me salvou. Foi esse cara aqui que me salvou. Que dia, né, galera? Mas vamos lá, o que a gente pode esperar pro dia de amanhã, né? A gente tem 3 possibilidades, abrir com gap de alta, com gap de baixa e no preço. A gente tem os indicadores um pouco mais compradores. O que seria legal? Seria legal se ele abrisse no preço, tentasse furar o fundo e tomasse força para cima. Seria legal para a gente buscar uma compra a partir daqui, né? Buscou uma compra aqui, até onde eu posso levar? Até a VWAP. Então a gente tem 1000 pontos para cima, se romper fundo. Se romper fundo, a gente tem alvo na VWAP, beleza? Passou a VWAP, vai ser difícil passar daqui. Mas se passar, ele tende a andar rápido até a próxima zona líquida, tá? Essa aqui se torna uma mini região de vácuo, até porque ela tá pequena, né? Preste atenção nisso. Ganhou a VWAP, ele vai acelerar até a próxima região. Se isso acontecer, você vai falar que realmente o Lucas estava certo, tá? Isso acontece sempre, tá? Sempre. Sempre. E aí, se isso acontecer, ele vai brigar aqui ou vai brigar aqui próximo para tomar força para poder romper direto. Rompeu a VWAP, esse aqui vai ser considerado como uma região de vácuo. Ele vai andar rápido até 200 dos 5 minutos, tá? Pode escrever isso. Se isso for acontecer ontem, vai acontecer dessa forma, beleza? Então, cara, se abrir com gap de baixa no preço, romper fundo aqui falso, empurrar, defender forte, mais rápido, visualmente mais rápido do que... Às vezes ele puxa para baixo e logo toma uma porrada e sobe rápido. Aí sim é uma compra legal, porque os indicadores estão dando isso. Se o dólar estiver caindo, vai ser melhor ainda para a gente buscar essa compra. Lucas, e venda? Cara, venda, talvez ele defenda a VWAP e venha buscar fundo. Da VWAP até o fundo a gente tem 700 pontos, tá? Então a gente vem trabalhando. Talvez abre acima da VWAP com gap de alta e já puxe lá para 200. Aqui a gente pode pensar em vender. Tudo vai depender de como vai estar os indicadores no momento, como vai estar o dólar no momento, os juros no momento, o cenário macroeconômico, as ADRs, índices futuros globais, índices futuros americanos, commodities e análise de VSI, que é onde a força maior está sendo empregada. Cara, se a gente olhar hoje, índices futuros globais, é que já abriu aqui o futuro americano, né, é praticamente 24 horas, com uma horinha fechada, mas olha só, todos os índices futuros em queda hoje. E não foi pouca queda não, foi bastante queda. Hoje o mundo inteiro estava em queda, tá? E o nosso índice também topo ao fundo 1.400 pontos, tá? Uma impulsão, uma pequena retração fraquíssima e uma forte impulsão, tá? E aqui, ó, para quem analisa indicador, velho, se você olhar aqui, ó, eles conseguiram girar os indicadores para o topo. Presta atenção comigo. Se eu estou praticamente na mesma região que eu estava quando o indicador estava no fundo, eu estou na mesma região, mas agora eu girei os indicadores para o topo, não foi só um bump, um pumpzinho, não. Cara, olha só o que eu fiz, velho. Conversei com vocês e tava só a minha cara. Meu Deus, velho.
Que engraçado, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Foi mal. Deixa eu mostrar pra vocês só a planilha, ó. Essa é a planilha, tá? Que eu falei lá. Que eu analiso. Petro, Vale, ADR, juros. Meu Deus. Acontece nas melhores famílias. Ó, juros 1% de alta, né? De repente começou a ir pra baixo, ó. Chegou no 0,26. Aqui tentou ir pra cima, ó. Foi naquele horário. Só que depois daqui, ó, regaçou pra baixo. Olha as ADRs. Não tinha batido. As ADRs empurrando, ó, 2%. De repente 3%. Cara, por que cargas d'água com ADR? 3,5% quase. Juros 1% positivo. Cara, quem vai ser o louco em sã consciência que vai comprar índice? Não tem algum doido para comprar índice aqui. Então isso corrobora para tudo que eu falei para vocês olhando para minha cara, esqueci de compartilhar a tela. Mas vocês sabem, né, o que é um fundo, o que é uma VWAP, o que é o topo, então eu estava falando exatamente dessa movimentação aqui, ó. Que é se, cara, nesse fundo daria uma compra, desde que tenha as confluências que a gente precisa analisar, né? Se a gente olhar a movimentação do índice, né, a gente estava de olho nessa bandeira, que foi rompida, lembra? A gente olhou essa bandeirinha, né? Até mostrei lá para vocês aonde seria a marcação dela exata, tá? Né? Rompeu a bandeirinha. E aí, lembra que eu falei que essa aqui poderia ser a quarta e a quinta perna fazendo um topo duplo? Expliquei para vocês isso, né? Poderia fazer aqui também um ABC de correção ou até início de um novo ciclo de queda. Só que a gente também deu um vacilinho e não viu, cara, essa bandeirinha, ó. Né? Se eu tenho esse movimento, pullback, tá mais nítido no IBOV. A gente tá no IBOV, besta. 60. Aqui, ó. Então eu tenho esse possível movimento, ó. Eu só precisava romper esse canal. Ó. Isso não é uma bandeira? Claramente. Impulsão, retração, impulsão. Pode romper esse fundo? Pode. Pode segurar aí para cima? Também pode. Tá? Lembrando que amanhã tem payroll. Vai ser 9h30, né? Então atenção, saiba que na hora que dá o dado é loucura, né? Volatilidade para todo lado. Presta atenção no Superdom. Coloca o Superdom na sua frente e olha como os lotes somem. Somem. E aí qualquer boletada, preço para cima. Qualquer boletada, preço para baixo. Coloca o Superdom amanhã. Se você é novato e ainda não nunca olhou o payroll no Superdom, coloca o Superdom na sua telinha e olha como os lotes saem segundos, minutos antes do dado, durante o dado e um pouquinho depois. Mas logo depois ele complementa o book, volta à estabilidade normal e o preço tende a correr de forma normal. Gera aquela volatilidade porque a ausência de liquidez. Então, se eu não tenho contratos passivamente alocados nas ordens de preço, qualquer boletada arranca o preço rápido, forte. Então, isso que acontece no payroll. Pode olhar amanhã, é loucura o que acontece no Superdom. Beleza? Então, evite operar só se você gostar de loteria. Se você gosta de loteria, o payroll dentro do horário é o melhor horário. A não ser que você tenha estratégias de payroll, né? Tem muitas estratégias de gente que opera ponta. Ou espera ele explodir para um lado, que às vezes ele explode para um lado e sai para o outro. E você pega justamente a ponta dessa explosão, tá? Mas operar na hora que sai o dado é muito difícil, tá? A não ser que você tenha estratégia de operação de ponta. Beleza? Preste atenção no Superdom, é muito legal de ver, tá? Então o que a gente tem, cara? A gente tem uma possível movimentação. Eu acredito que a gente vai terminar a semana embaixo. Ele pode trazer um pouquinho mais de liquidez para cima para depois derrubar, mas eu acredito que a gente vai terminar a semana em baixa. Por mais que o nosso diário do índice, se a gente analisar o diário do IBOV, o diário do IBOV está mais comprador. Só que se a gente analisar o semanal precisava dessa correção, né? Ó, essas linhas são anuais, ó. Então, cara, na semana, quantas vezes eu bati no topo? Uma vez, duas vezes, uma vez. Então, desculpa, no ano inteiro, no gráfico semanal, eu visito o topo e fundo uma ou duas vezes. Posso continuar indo para cima? Posso, mas saiba que vai ser a última vez do ano. Entende isso? É o histórico, não sou eu que estou dizendo não. São uma ou duas vezes que o gráfico semanal visita o topo e o fundo. No ano inteiro. Nós já visitamos um fundo, que foi o fundo
de abril, maio, e nós já estamos visitando o topo. Pode continuar indo para cima? Ó, pode. Ó. Aqui ele já estava visitando o topo e continuou indo para cima. Aqui já estava no topo e continuou indo para cima nos próximos 30 dias. Pode para cima? Também pode, mas saiba que ele precisa depois vir para baixo. Tá? Só estou trazendo o histórico, uma percepção para vocês. Beleza? O que eu vou fazer amanhã? Cara, eu vou fazer as minhas confluências. Eu vou olhar dólar e juros, macroeconomia, VSA, quero comprar barato e quero vender caro. Pode ser que saindo desse nó de volume dê uma compra. Gostaria muito, mas muito, que ele abrisse no preço, viesse buscar liquidez aqui embaixo, defendesse e aí fosse forte para cima. Imagine se a gente pega uma compra aqui embaixo e consiga levar até a 200. É um trade de 1.500 pontos. É, ó, fechar a semana com chave de ouro. Beleza? Fechou? Pode abrir para cima da VWAP, lá buscar 200, aqui a gente pode vender. Enfim, né, a gente tem as confluências para poder tomar a nossa decisão da melhor forma possível, tá? Não estou preferencialmente para uma direção. Ah, lembrando do dólar. Lembra do dólar que a gente montou aqui? Ah, saiu. Lembra que a gente tinha esse movimento aqui, ó? Que eu mostrei para vocês que o dólar poderia fazer isso, ó. Isso aqui não tinha acontecido ainda. Né? Eu falei, olha só, o dólar não está aparecendo um pivôzinho de alta. E ele fez exatamente. Tá gravado, é só olhar. Foi ontem mesmo, né? Quem viu, assistiu. Quem assistiu a de ontem viu. A gente projetou, cara, não parece que o dólar tá girando para cima. E isso vai corroborar para o quê? Para o índice para baixo. Então hoje tinha 70.999 motivos para o índice para baixo. Feito? Galera, peço perdão pela minha falta de manusabilidade aqui na ferramenta. Eu deixei a minha cara para vocês enquanto era para estar passando o gráfico. Eu sei disso, não precisa escrever, pô, Lucas, não tá aparecendo o gráfico, tá? Acontece nas melhores famílias, beleza? Então, muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã, mas antes do vídeo de amanhã à noite, nos vemos lá no nosso Instagram, cedinho, com sentimento de abertura. Valeu? Então, até amanhã.